Olá pessoal, bom dia. Nós vamos dar continuidade aqui nessas aulas, né? E vamos falar sobre o manejo do galpão nessa fase final, após os cuidados destinados aos pintinhos, né? E aquela fase de transição, no momento em que você recebeu, fez o procedimento todo ali para o cuidado com os pintinhos, colocando bebedouros extras, comedouros extras e toda os manejos, né, todas as práticas voltadas para os pintinhos. Agora, o momento em que eles vão ocupar todo o galpão, né, e você vai fazer então a rotina, né, o manejo de rotina de um galpão de avicultura de corte. Quais seriam os procedimentos que são importantes nesse aspecto? Então, acompanhe aí, né, o nosso manejo do galpão na parte final. Eu vou falar sobre esses aspectos agora. É importante lembrar, já passou dessa fase inicial, primeira semana. Agora os pintinhos estão ocupando todo o galpão. A primeira e segunda semana que você cuidou de temperatura, luz, aqueles cuidados voltados para os pintinhos. Agora estão no galpão. Quais são os cuidados que devem ser especialmente observados? Então atente para essa transição. A partir da primeira semana, no final da primeira semana, você deve estar substituindo os comedouros iniciais pelos comedouros definitivos. Vai retirando aos poucos, né, os comedouros extra que você colocou iniciais e vai passando para os definitivos. Lembre, os pintinhos crescem muito rápido, então você deve ajustar os comedouros na altura adequada para eles. E qual é essa altura? Sempre atentando para os pintinhos, né? A altura do comedouro é 5 centímetros acima do dorso do pintinho. Então, um pintinho em uma posição em pé normal, você calcula mais ou menos aí 5 centímetros, essa é a altura que deve estar a borda, como mostra aí o slide de número 4, né? Exatamente nessa altura, isso é importante para o pintinho. Então, regule, isso é muito importante, todos eles têm que ter ração à vontade. Segunda coisa importante é você ter acesso a esse comedouro com ração adequada. A ração inicial, a quantidade de ração é muito importante. E essa quantidade você deve observar. Não deixe os comedouros cheios. Comedouros cheios, os pintinhos vão jogar ração fora, vai perder, pode chegar aí a 20%, 30%. Então, o que você deve colocar? O comedouro, a quantidade de ração no comedouro deve ser metade, até a metade da capacidade dele. Se passar muito daí, os pintinhos vão jogar ração fora. Eles ciscam com a cabeça, com o bico e acabam jogando ração fora. Da mesma forma, dos comedouros, você deve atentar para os bebedouros, certo? Os bebedouros também, essa transição, você vai retirar os bebedouros que você utilizou, os bebedouros extra, do tipo copo de pressão ou o bebedouro que você utilizou, e agora você vai retirando aos poucos para que eles possam passar e se acostumar com os bebedouros definitivos. E no caso, se estiver usando bebedouro do tipo aéreo, né, pendular, então você deve regulá-lo, aí como mostra o slide número 7 e 8, né, um pouco mais alto do que os comedouros, né? O bebedouro deve ficar a 5 centímetros acima do dorso da ave. O comedouro na linha do dorso e o bebedouro 5 centímetros acima, para que o frango possa fazer o movimento, esticar o pescoço para beber. Isso evita desperdício de água, evita molhar a ração, evita problema. Quando é bebedouro do tipo nipple, né, as válvulas, chupeta, né, chamada, os pintinhos, eles devem, no início, primeira semana, enquanto está no círculo de proteção ou na área de aquecimento, tê-los regulado na altura dos olhos, porque eles bebem pela lateral do bico. Mas a partir da segunda semana, então, você deve estabelecer um ângulo. A ave em condições normais para beber água deve ficar num ângulo de 45 graus em relação à linha normal do bebedouro. Então, como mostra aí o slide número 9, por exemplo, mostra essa posição. Aí, talvez ainda esteja na primeira semana, poderia ser um pouquinho mais baixo. Mas a partir daí você tem o slide número 11 mostrando exatamente a posição correta que a ave deve estar para beber. Então, um ângulo de 45 graus com o seu pescoço esticado para alcançar o bebedouro.
o bebedouro. A partir daí, a ave começa a até aumentar. Então, ela pode ficar a 60 graus, 70 graus, 80 graus, praticamente quando está na quarta semana, ela fica praticamente embaixo do bebedouro e bebe confortavelmente a água, como mostra aí a figura do lado direito, né, do slide número 11 que nós estamos comentando. Essas observações são extremamente importantes, porque se você não regular corretamente, eles vão ter problema de beber, vão derramar, a água vai derramar, e aí você vai ter mais problema na cama. Que cama do frango deve receber atenção especial. Preste atenção. A cama, desde os primeiros dias, ela é fundamental para o bem-estar das aves. Então você tem aí 1.200 ou mais bebedouro. Com certeza um ou outro vai dar problema, vai ter vazamento. Então você deve fazer uma vistoria constante, orientar uma vistoria constante desses bebedouros. Por quê? Se está derramando água, as aves ficam ali andando por cima. Esse material, a cama, ela vai ser emplastada, vai ser socada e cria uma placa extremamente dura que não vai cumprir a função que deveria ser cumprida pela cama de frango. Você sabe quais são. Então, a cama você deve manter observação constante. Nos lugares onde observar esse emplastamento, você deve ir lá e retirar essa placa. É uma placa dura e ela fica úmida por baixo e ali condições ideais propícias para o desenvolvimento de micro-organismos que pode causar doenças, problemas nas aves, certo? Então é importante você observar se a altura foi homogênea, se a distribuição da cama foi homogênea, se ela está cumprindo a função, certo? Mas especialmente se não tem pontos de umidade que está levando ao emplastamento da cama, certo? Então, se acontecer, retire com um carrinho, troque a cama, isso é fundamental para o bem-estar das aves. Atente, então, para esse aspecto. E uma outra observação que é de suma importância. Todos os dias, 2 vezes por dia, dê um passeio no galpão, objetivo retirar aves mortas ou aves que estão moribundas, certo? Essas aves devem ser isoladas ou já retiradas do galpão imediatamente. Aves morrem todos os dias, então você deve retirar o mais rápido possível essas aves do seu galpão para evitar problemas. Primeiro, pode se espalhar a causa da morte, ninguém sabe, tá? Pode espalhar de uma doença rápido e você retirando, você elimina isso aí. Outra coisa, os frangos começam a bicar e predispõem ao canibalismo, que deve ser evitado, você deve manter um cuidado. E essa observação, principalmente se as outras coisas estiverem bem, elas evitam. Então, aconselha-se, e aí você pode se observar, por exemplo, no slide número 15, né, uma pessoa retirando uma boa quantidade de aves mortas do galpão. Então, quando chega lá para quarta semana, essa quantidade todo dia se observa uma quantidade de aves mortas e tirando aves já adultas, pode parecer um impacto, mas é normal. Lembra, todos os dias morrem, então vai morrer aí, dependendo do tamanho do galpão, 15, 20 ou mais aves todos os dias. Uma observação que os experientes comentam é que você deve, com todo relaxado, entrar no galpão, parar e observar, certo? Use todos os seus sentidos, a visão, o olfato, né? Use a audição para você perceber como estão as aves no galpão, se estão emitindo sons diferentes. Você pode perceber isso com experiência, né? Com cuidado, e isso é um bom indício, né? Sinta, né, as condições ambientais, né, usando sensibilidade do tato, mesmo à distância, para perceber as condições do galpão. Isso é fazer e ser sensível a essas informações. Você pode então já detectar algum tipo de problema nessa situação. Então, essa condução são poucas coisas, mas são fundamentais. Se você fez bem lá no início, a continuidade tende a ser tranquila, mas não permita que problema entre na sua granja. Então, trabalhe sempre atento para que você possa detectar no início ou eliminar, evitar que ele comece, tá? Fazendo isso, você deve ter um desenvolvimento do lote normal, todas as aves têm acesso à comida, à bebida, todas as aves estão confortáveis, temperatura, as condições de umidade,
ventiladores, nebulizadores, exaustores bem funcionando, com certeza você terá um desenvolvimento do lote normal e preparar esse lote então para ser enviado para o abatedor. Espero que tenha tirado alguma dúvida, estou à disposição para qualquer coisa. Um abraço.